Fala pessoal, estamos aqui em Camanducaia, sul de Minas, num pasto que vocês já podem ver que é bastante complicado. Eu vou deixar aqui para vocês 3 dicas de ouro para que você domine pulverização em pasto. A gente tem ouvido falar de muita gente na região, tem tido uma assertividade de eliminação dessas plantas invasoras em até 10%, enquanto a nossa taxa de sucesso está sempre acima de 90%. Como que a gente faz isso? Qual que é o nosso segredo? Eu vou apresentar aqui para vocês agora neste vídeo. Primeira dica, pessoal, mapeamento. Eu vou bater de novo nessa tecla. Olha isso daqui, pessoal. Aqui a gente tem capoeira, que é aquelas árvores mais baixas, que podem ser eliminadas. Temos árvores altas que devem ser respeitadas, temos nascentes, fiação elétrica, nós temos todo tipo de problema para o drone cair, para o drone colidir, para você não atingir o alvo, para você deixar a área sem fazer, para você fazer em excesso, passar por cima de uma árvore que deve ser preservada. Então, o mapeamento, pessoal, é crucial por vários aspectos e eu vou explicar cada um deles aqui e você pode tomar um processo judicial se você não seguir esses passos. Primeiro ponto, respeitar distâncias. Distância do que, Edras? Casa de pessoas, uns 200 metros de distância das casas das pessoas, cidades, empresas. Nascentes, 150 a 200 metros. Rios, mantenha uma margem de segurança para não matar a mata ciliar de proteção dos rios. Isso pode gerar processo judicial. Não é brincadeira, tá, pessoal? O que mais que pode dar problema? Agora você talvez não tome um processo, mas você talvez colida seu drone caia e você tenha que desembolsar um dinheiro que você não estava planejando, que é marcar os obstáculos. Fiação elétrica, o drone não enxerga, pessoal. Galhos de árvore seca, o drone não enxerga. Você distinguir árvores que podem ser eliminadas de árvores grandes que devem ser preservadas. Como que você distingue uma das outras se você não fez o mapeamento? Agora, se você fez o mapeamento no início da manhã ou no final da tarde, o sol ele está em um ângulo que evidencia o tamanho da árvore pela sombra. Então você olha uma árvore, verifica que essa árvore é grande em loco. Poxa, eu estou vendo que ali no meio tem uma árvore grande, daquele tamanho para baixo pode matar, daquele tamanho para cima deve ser preservado. Eu estimo o comprimento da sombra daquela árvore e daquele comprimento de sombra para mais, todos os obstáculos, todas as árvores eu faço a marcação. Assim eu evito problemas, denúncias e assim você consegue proteger não só o seu drone, mas também a sua reputação, para que ninguém fale, poxa, aquela empresa lá, ela está cometendo crimes ambientais. Isso é perigoso, tá, pessoal? Acidente de drone. Marque árvores secas, marque fiações elétricas. Isso pode gerar também acidentes e colisões. O mapeamento, pessoal, é importante. Não adianta você querer ficar avançando no vídeo porque não é importante, não adianta você querer chegar lá com o mapa do Google e fazer um passo que é de extrema complexidade, você vai ter problema com certeza. Se com o mapeamento a gente já tem dificuldade, imagine se não tivéssemos feito o mapeamento e depois todo um trabalho em cima desse mapeamento. Outro ponto do mapeamento, ele envolve eficiência de voo. O que significa isso? Se você tem grande inclinação, como a gente tem aqui, e você fizer um talhão de comprido, que às vezes é o visualmente mais eficiente, olhando o plano 2D ali no seu computador, o drone vai gastar muita energia subindo e descendo. Então você deve seguir zigue-zagueando a montanha para que você faça curva e correção de altitude apenas durante as curvas, ou seja, apenas nos limites dos talhões. E assim você consegue aumentar em muito a sua eficiência de voo, o uso da sua bateria e render mais durante o dia, para que você consiga colocar mais dinheiro no seu bolso. Então, tenha atenção nessa estratégia. Os talhões devem seguir o terreno e ir não contra o terreno. Agora, pessoal, vem comigo que eu vou mostrar os equipamentos que a gente está utilizando. Tá vendo? Problemas todos, toda a situação precisa de uma ajuda. Ia ficar como uma dica, mas vamos adiantar então. Dica número 2. O drone, por limitação da ANAC, ele não pulveriza a mais de 100 metros de altura. Então, se aqui é o ponto zero de decolagem, ele vai decolar. A hora que ele estiver pulverizando
e bateu 100 metros naquela montanha, ele para, é um bloqueio de software. Não adianta você tentar forçar a fazer na mão, ele vai parar. Então a gente precisa ganhar altura de terreno, quando possível, para que você consiga pulverizar até o ponto mais alto. Ideal seria se você posicionasse a sua estrutura no ponto mais alto. E aí então, descendo, você pode descer 100, 150, 200 metros. Que aqui acontece bem rápido. Nessa situação a gente está na metade da montanha, mesmo assim ela vai atingir os 100 metros de altura quando o drone estiver pulverizando o topo daquela pedra. Então a gente vai precisar ir para um ponto mais alto, olha a situação da estrada aqui, para que então a gente consiga pulverizar até o último pedaço do talhão. E agora, vamos voltar para a estrutura. Estamos utilizando um drone, aqui é 10 hectares, é pouco. Aqui a gente está com um T20P. O T20P ele tem se mostrado pouco superior ao T25 para fazer pasto, uma vez que ele é um pouco mais tranquilo com relação ao solo. Então, para culturas é negativo, porque ele demora mais para acompanhar, mas para pasto isso se tornou um ponto a favor. Ele não fica brecando em todos os obstáculos de solo que ele encontra e nem fazendo correções muito bruscas. Então aqui nessa situação a gente alocou um dos nossos T20P. Mais importante de tudo, pessoal, base RTK. A base RTK, pessoal, ela afere precisão no desvio de obstáculos. E com isso você minimiza muito o seu risco de acidente. Então precisa fazer um mapeamento e a pulverização com base RTK. Ali em cima também tem o replicador de sinal. Sem o replicador de sinal, pessoal, quando o drone desce para a parte baixa, você vai perder sinal. E se você não fez a configuração adequada de retorno, já aconteceu, a gente ouve todos os dias acidentes desse tipo, em que o drone colide com o terreno ou travou em algum obstáculo, fica esperando o comando para destravar o drone e aí a bateria acaba e ele pousa no meio da montanha. Então tenha um replicador de sinal. Misturador, pessoal. Misturador dimensionado para a sua situação. E aí o misturador ele não tem muito segredo, exceto um crucial. Tríplice lavagem. Lave o seu misturador muito bem. Água, limpa tanque e finaliza com água. Sem essa tríplice lavagem, você pode fazer contaminação cruzada e matar plantações de milho, de batata ou que você pulverizar usando um herbicida que é para pasto. Então, lave bem o seu drone e o seu misturador. Pessoal, a gente está no Brasil. O Brasil é um país tropical. E o sol aqui, ele esquenta muito as partes do drone, as baterias, carregador e inclusive a Starlink. Aqui a gente tem uma Starlink. Existem várias situações que a gente precisa baixar o mapa ou logar na sua conta da DJI para que o drone permita a decolagem. Então, proteger o roteador da Starlink, proteger as baterias do sol e o carregador do drone do sol. Se as baterias estiverem muito quentes, o seu drone vai voar menos, demorar mais para carregar a bateria e a vida útil da sua bateria, que seria de em torno de 1.500 ciclos, vai reduzir drasticamente. Então a temperatura é crucial para que você se atente. Por isso, esses guarda-sóis protegendo as baterias e parte da estrutura. Não tem problema nenhum você utilizar uma lona, alguma coisa que você puxe ou um guarda-sol para fazer a proteção adequada. Além de, em alguma situação de uma chuva, um chuvisco, uma chuva passageira, você também protege o seu equipamento de chuviscos e água que pode danificar as suas baterias, seu carregador principalmente. O veículo precisa ser 4x4 aqui na nossa região. Acho que vocês já perceberam qual que é o tipo de topografia que a gente tem aqui. Aqui não funciona muito Saveirinho, Courier, qualquer outro tipo de veículo, por questão de ser um veículo traçado ou 4x4. Precisa puxar uma carretinha pesada, com gerador, com baterias, com o drone e outras questões que você possa usar. Então você precisa de um veículo que dê conta da sua infraestrutura, bem dimensionado. A gente tem vídeos que a gente fala sobre o dimensionamento adequado, um curso que a gente entra nos detalhes de como você ajustar
para não acontecer igual algumas pessoas ligam para a gente pedindo ajuda, falando: puxa, eu comprei um DJI Mini para fazer o mapeamento, vai dar certo? Vai, mas você vai precisar ter mais trabalho, usar outros softwares, fazer um trabalho diferenciado. Então, se você não quer errar, presta atenção nessas dicas. A gente também enfatiza muito o gerador e a carretinha. Eles também precisam ser dimensionados para a sua necessidade. Se você tem um T20, T25, você precisa de um gerador de 10 a 12 kVA. Não adianta você tentar fazer uma estimativa errada e depois suas baterias demoram mais para carregar, você rende menos no seu trabalho e aí você ganha menos dinheiro. Então, o que é você investir R$1.000 a mais no gerador e dimensionar ele de forma adequada? Faça manutenção no seu gerador. Acontece em muitos cenários do gerador ele começar a ficar rateando. O que é isso? Trocou filtro de óleo, trocou filtro de combustível, a gasolina que você está colocando, você põe um aditivo de vez em quando para fazer a limpeza interna do seu gerador. O filtro de ar, a gente toma pó o tempo todo, cada pouso e decolagem do drone, ele levanta uma nuvem de poeira. Então todos esses filtros, eles chupam esse pó e com isso você pode reduzir a vida útil do seu equipamento e ter um prejuízo antes do prazo de troca normal dos equipamentos. Pessoal, deu uma pausa, a gente estava olhando a carretinha, mas aconteceu uma situação aqui. O terreno, ele é estádio. Independente do sentido que você coloque, ele vai acabar subindo em alguns trechos. Então aí vai de você olhar o local e determinar a rota em que ele vai fazer menos escaladas, para que você otimize o seu voo. Levamos o drone com otimização automática de rota, não era melhor. Então pousamos o drone, a gente vai fazer o ajuste na mão, para que o drone então siga o terreno, ao invés de ficar escalando o terreno toda vez. Bora para a carretinha. Então vamos lá, pessoal, a gente se afastou um pouco por causa do barulho dos geradores. Carretinha, não adianta você comprar qualquer uma que dê o tamanho das coisas. Você mede o gerador, mede a caixa onde você vai colocar as baterias, mede o drone, mede o agitador e compra a carretinha. Você também precisa dimensionar o peso. A maioria das carretinhas são feitas para estrada, tá, pessoal? Para carregar moto na estrada, não é para esse tipo de topografia. Então aconteceu com a gente de quebrar o eixo da carretinha. A gente teve que comprar um outro eixo de um veículo que suporta até 1 tonelada, para então trocar o eixo da carretinha e ela suportar todo esse peso. A nossa estrutura hoje ela tem em torno de 700 quilos, sem considerar os 300 da cauda. A gente não anda com a carretinha com cauda batendo, a gente não leva água para o cliente, a gente pega a água no local. Se você ficar se locomovendo com a carretinha cheia demais, você vai ter que trocar o eixo para um eixo até mais reforçado do que o nosso de 1 tonelada. Nessa situação, calcule o peso. Às vezes você vai precisar comprar uma carretinha com eixo duplo. Às vezes você vai precisar trocar o eixo da sua carretinha, para que você consiga não ter problema, não ter dor de cabeça na hora que você vai se locomover. As estradas, a gente sabe, são ruins, chove bastante, cria sulcos nas vias, e na hora que a carretinha vai passando nessas situações, vai forçando esse eixo, e quebrar isso no meio do caminho é bastante dor de cabeça. Tem que chamar um outro veículo, desparafusar tudo da carretinha, aliviar o peso, levar ela para alguém que pode fazer o reparo. Então, muita atenção no peso da carretinha, no dimensionamento que você vai comprar e se ela vai te atender. Por exemplo, na nossa situação, a gente teve que mandar soldar fazer um segundo andar, um deck em cima da carretinha. Por quê? Porque tem muitas situações que o piloto precisa estar alto para ver a cultura. Ali, no caso, ele não está na parte mais alta, uma vez que a gente está usando o replicador de sinal e dá para ver a maior parte do terreno. Mas em alguns momentos ele subiu na carretinha para ter uma melhor visada do drone. Lembrando que no Brasil não pode voar sem ver o drone. Ou você ou alguém precisa estar vendo o drone e comunicar para você qualquer situação. A nossa carretinha, a gente precisou trocar o eixo, a gente trocou os pneus e a gente fez um segundo patamar para que a gente possa atender a nossa região e não ter muita dor de cabeça, apesar das que a gente já teve, precisamos nos ajeitar. Se você não quer ter essa dor de cabeça, já se programe antes. Dimensione a estrutura. Compre uma estrutura dimensionada para o que você vai fazer, para que você não tenha que gastar mais depois e aí o seu barato acabou saindo mais caro. 3 dicas de ouro
Se você seguir, você vai reduzir muito os seus problemas, vai sofrer menos a iniciar nessa profissão que só cresce e atender com qualidade quem você for prestar o serviço. Você quer aprender essa e outras dicas? Nos siga, curta, compartilha e clica no sininho para receber as notificações, que a gente sempre está postando alguma coisa legal, alguma situação real do terreno mais difícil do Brasil, pessoal. Então, se você quer aprender no lugar mais difícil, para que aí onde você esteja, caso não seja tão complexo assim, você domine com maior facilidade o terreno, nos siga e nos acompanhe.